Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos de volta, podcast Contra a Regra, chegando para mais um episódio repleto de informação, de análise sobre mais um assunto do noticiário internacional. Esse está sendo bastante falado nas últimas semanas. Eu sou o Alessandro de Lorenzo e sempre comigo, João Campos Lima. Tudo bem, João? Bem-vindo. Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Já faço também aquele cumprimento especial a todo mundo que está nos acompanhando, seja no YouTube, seja nos podcasts, e espero que nós tenhamos mais um grande episódio do nosso Contra a Regra. Com certeza teremos, sempre com a sua companhia, que é o principal aqui no Contra a Regra. Lembrando, então, eu vou aproveitar o gancho do João. Para quem acompanha aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, @podcast Contra a Regra. Também nas versões podcast, Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, tem Facebook, Twitter, Instagram, sempre com reels, notícias, vídeos interessantes. No Twitter tem também fios com análise e o resumo das entrevistas que a gente traz aqui no podcast Contra a Regra. Você pode nos acompanhar em todos eles aí, que vai ficar com certeza muito bem informado. Bom, dito isso, Felipe Strasser, nosso representante e o mentor da lista da semana. Tudo bem, Felipe? Bom, Alessandro, um abraço também para o João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. Estamos aqui, Belarus ao fundo. Bielorrússia. Quem já acompanha o Contra a Regra sabe a resposta dessa pergunta, porque nós já fizemos um programa sobre o Lukashenko. Então, a pessoa sabe o que nós estamos falando. Espero que todo mundo esteja bem, que nós tenhamos uma excelente jornada. E o Alessandro, para mim, travado, agora destravou. Alessandro travou numa cara boa, destravou numa cara melhor ainda. Uma excelente jornada para nós. Bom, travado ou não travado, eu sigo por aqui para trazer o assunto do nosso programa, a crise de refugiados, mais um capítulo, na verdade, de uma crise que se estende já há vários anos. Agora, o epicentro, a gente se acostumou a falar epicentro por causa da pandemia, então vamos usar epicentro da crise na Europa, é na fronteira entre a Polônia e Belarus, Bielorrússia, use o que você quiser, mas é esse país. E para entender melhor tudo o que está acontecendo, essas últimas semanas que foram tensas, trocas de acusações da União Europeia contra o ditador Lukashenko, quase esqueci o nome dele, Alexander Lukashenko, contra Vladimir Putin, da Rússia, que também está envolvido. Enfim, tem muito assunto. Teve confronto entre os refugiados e os migrantes e a polícia da Polônia. A gente vai entender tudo o que está acontecendo, as causas e principalmente os jogos políticos envolvidos nesse cenário, com o nosso convidado, Gabriel Adam. Ele é professor dos cursos de Relações Internacionais da ESPM e da Unicinos e traz para a gente todo esse contexto, toda essa situação envolvendo mais uma crise de refugiados na Europa. Bom, essa crise que nós estamos observando agora na fronteira de Belarus com a Polônia e alguns países bálticos é uma crise que já vem se arrastando há alguns meses, né? Uma série de pessoas migrantes, né? Calcula-se que entre várias centenas até 2, 3 mil pessoas, os números são controversos, que estão na fronteira, né, do lado de Belarus, tentando chegar na Polônia e são duramente reprimidas, né, quando tentam fazer a passagem, os que tentam fazer a passagem, pelo menos. Né. Essa é uma crise que, para ser melhor compreendida, é melhor analisá-la em 3 níveis. Né. Primeiro, o nível dos 2 países diretamente envolvidos, né, Belarus e a Polônia, depois o nível Rússia e União Europeia, e, por fim, né, um nível maior, que é a Rússia, União Europeia, Estados Unidos e OTAN. Bom, no nível direto, né, Belarus tem uma relação muito estremecida com a União Europeia já faz algum tempo, né? A União Europeia, vários líderes da União Europeia já falaram que Belarus tem o último ditador da Europa, o Alexander Lukashenko, né? E isso tem gerado, né, uma série de problemas para Belarus, né, que foram agravados ano passado com as eleições, né, na qual, né, o Lukashenko se declarou vencedor. A União Europeia declarou as eleições, reconheceu as eleições como legítimas, e
apoiou a oposicionista que, em tese, deveria ter sido eleita naquele pleito. No final das contas, a situação continuou a mesma, o Lukashenko continuou no poder, né, conseguiu manter o seu controle sobre o Estado de Belarus. Né. Então, o Lukashenko, né, diante dessas controvérsias e das sanções econômicas que ele sofre da Europa, sempre prometeu, né, que, de alguma forma, iria dar um troco para a Europa, e agora, nesse caso das migrações, está sendo considerado esse troco prometido para o Lukashenko. Né. Outra forma de se observar essa situação é uma tentativa do Lukashenko de retomar algum tipo de diálogo com a União Europeia, ainda que seja uma tentativa bastante torta de fazer o processo, né, mas seria uma tentativa de, então, né, de algum modo, retomar alguma forma de relação com Bruxelas. Né. Do lado polonês, né, há uma situação da Polônia, né, do governo conservador conseguir, né, na visão dele, impedir essa entrada desses imigrantes, e com isso ganharia apoio interno da população polonesa e ganharia prestígio perante Bruxelas como um dos países que, digamos, na visão polonesa, protegeria as fronteiras europeias contra a migração ilegal. Ou seja, a Polônia estaria num grande esforço para impedir que a crise migratória europeia se tornasse ainda mais acentuada. Então, são países com interesses muito diversos diante da situação, e cada um querendo, de alguma forma, avançar a sua própria agenda. Né? Ampliando um pouco o foco, nós temos o caso da Rússia e da própria União Europeia. A Rússia está sendo acusada, sobretudo pela Polônia, de estar por trás desse processo, né, de apoiar o governo Lukashenko, e, além de apoiar, de colaborar para que haja esse deslocamento de imigrantes, né, da região do norte da África e do Oriente Médio até a fronteira, até Belarus, e depois de Belarus tentando entrar na União Europeia. Né. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem negado essas acusações, né, e, como muitas vezes ele faz, tem aproveitado essa situação para avançar a sua própria agenda, que nesse caso é uma tentativa de minoração da crise que a Rússia enfrenta com a própria União Europeia. Né? Então, o Putin está tentando se colocar como negociador dessa situação, né? Um negociador ao lado da Bielorrússia, né? Alguém que, em tese, teria mais condições de trabalhar com a cabeça fria, trabalhar pragmaticamente nessa situação, né, o que, em tese, o Lukashenko não teria essa capacidade nesse momento. Né. Então, Putin já entrou em contato 2 vezes, pelo menos, com Angela Merkel, da Alemanha, para tentar resolver essa situação, né, no nível superior, ou seja, no nível de potências, né, a Alemanha de um lado, como grande líder da União Europeia, e a Rússia, do outro lado, como país que exerceria uma influência política sobre o governo Lukashenko. E, nesse caso, esse é outro ponto importante para se trazer, que é o Lukashenko tem alguns anos já tentado sair um pouco da influência da Rússia, tentando criar uma política externa onde conseguiria balançar entre União Europeia e Rússia, né? Mas quanto mais a União Europeia o trata como um ditador, quanto mais a União Europeia cria sanções, mais Lukashenko acaba sendo jogado para a Rússia como sua única aliada, né, e, de alguma forma, garantidora do seu governo dentro da Europa. Então, essa crise também acaba sendo, de alguma forma, né, gerando benefício para a Rússia, que acaba diminuindo as opções do Lukashenko para que ele consiga criar uma política externa mais afastada da própria Rússia. Né? E, no caso da União Europeia, né, é uma tentativa de evitar uma nova faceta dessa crise migratória que ela vem enfrentando já faz quase 10 anos, né, desde que houve o início da Primavera Árabe e uma grande migração maciça de pessoas saídas, sobretudo, da Síria, mas também da Líbia, de outros países do Oriente Médio, tentando chegar em solo europeu. Bom, e o último nível que a gente pode analisar isso é uma crise maior naquela região, né, o que incluiria a Ucrânia. Né, agora, né, nessas últimas semanas, houve, né, declarações de que a Rússia estaria deslocando tropas, preparando para invadir a porção leste da Ucrânia para proteger as repúblicas que lutam pela separação com a Ucrânia, o que a Rússia nega por completo, e a Rússia coloca que isso é apenas uma desculpa para que, né, a OTAN e os Estados Unidos avancem a sua agenda na Ucrânia e a Ucrânia eventualmente se torne membro da OTAN, que, estrategicamente, para a Rússia e em termos de segurança, seria péssimo.
né? Então, essa crise, né, de Belarus, ela se insere dentro desse grande contexto, né, da fronteira ocidental da Rússia, né, e se soma à crise ucraniana, e aí entra mais diretamente nesse problema tanto a OTAN quanto os Estados Unidos. Bom, e no centro de tudo isso, né, como principais prejudicados, estão essas pessoas, estão esses migrantes, né, que estão tentando chegar na União Europeia, eles não têm muito o que fazer em Belarus, né, e que estão, né, em condições de muita dificuldade, né, em condições de falta de alimentação, falta de cuidados, num contexto, né, num inverno europeu que se promete bastante rigoroso. Então, esse talvez seja os grandes prejudicados nesse grande jogo geopolítico que é essa crise migratória, são justamente os migrantes, né? Mas muitas vezes, quando nós temos esses jogos de grandes potências, ou de potências de países em confronto, como Belarus e Polônia, muitas vezes o lado humanitário é o que sai mais prejudicado. Muito obrigado. Obrigado a Gabriel Adam, professor dos cursos de Relações Internacionais da SPM da Unicinos, traçando o panorama, fazendo análises de tudo que envolve essa, que é mais uma, como a gente já disse, mais um capítulo da crise de refugiados, agora no leste europeu. A gente fala bastante, já falou bastante sobre esse assunto aqui no Contra-Regra. Na minha opinião, para não cravar que é o principal, é com certeza um dos principais desafios do século XXI, em termos globais, como resolver um cenário como esse, principalmente com todas as crises que a gente vê em distantes lugares, mas isso acaba sempre impactando e muita gente querendo ir para a Europa justamente para buscar uma vida melhor, como o professor falou aí no finzinho da sua fala. A gente faz toda essa análise, mas o que fica mesmo é a preocupação com essas pessoas, né? E aí, o que vai acontecer com elas? A gente está... Muito se fala aí sobre as fronteiras da União Europeia, como conter esse fluxo, mas e a pessoa que sai de uma realidade muito triste, seja lá de que país for, guerras, fome, pobreza, e só está em busca de uma vida melhor, né? Como é que fica essa pessoa? Enfim, o Contra-Regra vai seguir de olho nesse assunto e vai continuar falando sobre crises, sobre refugiados na lista da semana. Bola para o Felipe, vai que é tua. Olá, olá a todos. Olá, Alessandro. Olá, amigos. Bom, vamos mudar o fundo aqui. Você que está nos assistindo vai ver. Mudamos o fundo, um fundo bonito. Um fundo bem bonito. Tem um sombreiro na minha cabeça, mas é um fundo bonito. Estamos aqui, ó. O Alessandro reconhece esse local. Tem uma bota ali, uma bota. E tem um continente europeu. Mas eu falei para os meus amigos em off que a lista seria uma lista especial, uma lista diferente. Esse placar empatado aqui merece uma lista diferente. Não tão diferente, mas vamos lá. Vamos começar logo de uma vez. O assunto é refugiado, pessoas buscando uma vida melhor, que foram expulsas, né, de seus países, de suas casas, por questões políticas, religiosas, violência, climáticas, ambientais. Infelizmente, temos milhões dessas no mundo. 2-2, eu nunca sei quem começa. Essa eu deixo para vocês. Agora é o João, procede? Que seja eu. Vamos de João. João, ao invés de número de 1 a 5, eu vou pedir para o senhor falar um continente. Agora nós vamos fazer essa diferença. O assunto é refugiados e nós vamos por continentes. Oceania, América, África, Ásia ou Europa. Eu vou ficar pela Europa. É muito chique, meu. Esse daí, ele fala... Ele tá com medo, ele botou Europa, porque ele não quer o Alessandro respondendo Europa. Primeiro. É estratégia. O João, é uma boa tática. É estratégia. Para quem acompanhava o Contra-Regra antes do João virar nosso participante fixo, com o Gustavo Chagas, sabe que quando a gente tinha uma fase que a gente sempre escolhia por continentes, né? Não era por números. E a gente tinha continentes que eu ia muito bem e continentes que eu não acertava nunca. A Europa até que é mais ou menos, né? Na Oceania que eu ia muito bem, por incrível que pareça. O Alessandro é um cara forte na Oceania, mas, João, Europa.
O termo refugiado, ele refere-se àquele que busca refúgio ou proteção. Está ali no nome. E estes são geralmente pessoas expulsas de seus países por questões que eu falei, ambiental, violência, política, diversos fatores. Um dos primeiros casos famosos que pode entrar na conta de uma crise de refugiados foi a expulsão dos huguenotes na França pelo rei Luís XIV no ano de 1685 e durante as duas décadas seguintes, fugiram da perseguição do Estado entre 200 mil e 900 mil protestantes da França. Protestantes franceses. Vamos deixar claro que o refugiado ele sai do país dele e vai para outro. Então, são refugiados, são protestantes franceses. E eles foram dos Estados Unidos à África do Sul. Eles se espalharam pela Europa, pela América, pela África. Segundo o próprio Luís XIV, ao fim desse período de perseguição e tudo, só viviam 1.000 huguenotes na França. Então, assim, de 1 milhão, sobraram só 1.000. E aí, o seguinte, na França, naquela época, existia o Edito de Nantes, que era um documento que permitia a liberdade religiosa. E o Luís XIV foi lá e cancelou o Edito de Nantes, revogou com um outro edito. Agora fica o nome. Qual é o nome desse edito que revogou a liberdade religiosa, correu atrás dos protestantes e fez com que eles fossem um dos primeiros grupos, grandes grupos de refugiados pelo mundo? Letra A, Édito de Versalhes. Letra B, Édito de Verdun. Letra C, Édito de Fontainebleau. Letra D, Édito de Paris. Ou letra E, Édito de Avignon. Vou na letra C. João vai no Édito de Fontainebleau, Alessandro de Lorenzo, Versalhes, Verdun, Paris ou Avignon. Avignon. Avignon, a terra do papado de Avignon, do antipapa de Avignon. A igreja nem considera eles como papa, antipapa. Bom, Versalhes, não era Versalhes. Versalhes é legal de colocar, porque, tu não vai a Versalhes, não sei o quê, não tem nada a ver com Versalhes. O Édito de Nantes não foi anulado pelo Édito de Verdun, porque não existiu nenhum Édito de Verdun. Existiu apenas a Batalha de Verdun e tudo, mas aí era a época de Carlos Magno, seu pai, Pepino Breve. Muito tempo, muito tempo. Édito de Paris. Só porque é Paris, os caras acham que é Paris. Não tem nada a ver com Paris. Não tem nada a ver com Paris. Avignon, a terra do papado. A terra do... Essa questão foi muito a ver com a mulher, a segunda mulher de Luís XIV, que eu não vou me recordar o nome dela agora, uma católica fervorosa, que pressionou pela expulsão dos huguenotes, pela expulsão dos protestantes. Faz todo sentido o édito ser de Avignon, mas era de Fontainebleau, porque tinha o castelo lá e o cara assinou o édito lá. Então faz todo sentido. Não faz, mas ele assinou lá, o João começa de novo, 1-0. O VAR, o Alessandro pede o VAR. Eu quero o VAR. Não, chama o VAR, que isso? O que aconteceu? Aqui, ó, Édito, vamos lá. De Fontainebleau. Alô, Gaciba! Édito de Fontainebleau foi um decreto histórico assinado em outubro de 1685 pelo rei Luís XIV da França, pelo qual revogava o Édito de Nantes, de 1598, e ordenava a destruição das igrejas huguenotes e o fechamento das escolas protestantes. Os huguenotes fugiram para a Inglaterra, Países Baixos, África do Sul, Dinamarca, Alemanha e Estados Unidos. E a mulher, a segunda mulher de Luís XIV, era a Madame de Maintenon, ela que meio que pressionou para que os caras fossem expulsos da França. Eu não entendi se esse inédito pedido de VAR no contra-regra foi por duvidar da tua resposta correta ou se foi por estar espantado por eu já começar na frente mais uma vez. É exatamente isso. Não acabou o último programa? Poxa! Amigo. O João já com 1-0 ali. E aí, Alessandro, vamos lá. Traz o Gustavo de volta. Tu que escolhe o continente. Já sei qual vamos que na vai. Oceania, né? É óbvio. Vamos né? na Oceania. Eu já vou usar o meu porto seguro. Então, vamos lá. O refugiado climático é aquele que é forçado a fugir devido a desastres e outros eventos ambientais.
E um dos principais fatores atuais que causam um número cada vez maior de deslocamento é a emergência do aquecimento global. Em 2002, ocorreu o que pode ser considerado o primeiro fenômeno de refugiado causado pelo aquecimento global. O arquipélago das Ilhas Carteret foi evacuado devido à subida dos oceanos. A pergunta é: em que país fica o arquipélago de Carteret? Letra A, Fiji. Letra B, Nauru. Letra C, Papua Nova Guiné. Letra D, Austrália. Ou letra E, Tuvalu ou Tuvalu. A gente sempre tem essa briga no contra-regra. Ninguém sabe pronunciar o nome desse país. O Alessandro tá digitando ali, ó, perigoso. Mentira, brincadeira. Olha o VAR aí. Ali, ó. Não, tô aqui, ó. A gente já falou em algum momento sobre refugiados climáticos e sobre Vanuatu. Qual que foi? Não, qual que é a letra E? Tuvalu. Tuvalu, né? Tuvalu. Tuvalu. Então, se não me engano, já tem refugiados climáticos em Tuvalu, então eu vou nessa. Alessandro vai letra E, Tuvalu, que a gente nunca sabe qual é o correto. João Campos Lima, Fiji, Nauru, Papua Nova Guiné ou Austrália. Onde ficam as Ilhas Carteret? A letra B é? Nauru. Vou nela. Bom, esse nome super francês, Ilhas Carteret, em nenhum desses países é francês, então não muda porcaria nenhuma. Vamos começar por aí. Tá, não fica na Austrália, né? Por que não fica na Austrália? Porque não fica na Austrália. Vamos ser meio direto. A gente está falando de ilhas que, na verdade, são que nem nós falamos em outro programa dos atóis, né? Ilhas pequenas, ilhas, como é que eu posso dizer? Bem rasas, assim. Por exemplo, que não tem umas montanhas muito altas que dê para as pessoas, por exemplo, buscar refúgio e tudo. As Ilhas Carteret, elas se localizam no Oceano Pacífico, obviamente, ali Oceania, e é um atol, e eles foram todos removidos para a cidade de Bougainville. Bom, onde fica as Ilhas Carteret? Se der as coordenadas, ninguém vai entender. Fica num país que é considerado, por seu nome, o Estado Independente. Aí não ajuda porcaria nenhuma. Então vamos ser direto. Fica na Papua Nova Guiné. Ninguém sabe que as Ilhas Carteret ficam na Papua Nova Guiné, nem eu sabia. Mas ali, em 2002, segundo a ONU, foi o primeiro lugar em que o aquecimento global causou uma crise, aspas, de refugiados. 2.000 pessoas viviam naqueles atóis, que não é, assim, comparado com a crise de refugiados que a gente vê, é um número muito pequeno. Mas para pensar que a gente falou das Ilhas Carteret, mas, como o Alessandro lembrou, nós temos Tuvalu, nós temos Nauru, uma das respostas ali, uma das coisas, temos Fiji, nós temos Vanuatu, nós temos todas essas ilhas que estão prestes a assumir por causa do aquecimento global. E sim, por causa disso, nós criaremos novos refugiados, e refugiados de países inteiros. Papua Nova Guiné é um país grande, não foi, foi uma ilha, 2.000 pessoas, um grupo de ilhas. Agora, a gente está falando de países como Fiji, de países como, principalmente, Nauru, Tuvalu, que são países muito pequenos, tem poucas ilhas, que podem simplesmente desaparecer de uma hora para outra. E aí sim, estamos falando de um país inteiro se refugiando em outro. O fim de uma nação, podemos falar bem assim, é o fim de uma nação. O país acaba de uma hora para outra. Bom, Papua Nova Guiné, o povo foi para Papua Nova Guiné igual, tá? Eles não fugiram para outros lugares, foram refugiados dentro do próprio país, mas são refugiados climáticos, não adianta, é o caso disso. Ninguém acertou, mas bons chutes, tem razão, eu fiquei surpreso de ser Papua Nova Guiné, o lugar do primeiro grupo de refugiados causados pelo aquecimento global. João, a bola está contigo. Eu vou na África. Não vai na África. Vamos lá. A crise de refugiados a gente sabe que é global, né? A que a gente vive hoje, a gente vive uma crise de refugiados, é uma crise global.
Não há um continente livre, mas a África é um dos locais que a gente mais lembra quando fala de refugiados. Somente no continente são 18,5 milhões de pessoas deslocadas de seus países, sendo que 1 milhão, além disso, 1 milhão não tem pátria, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas apátridas, e 500 mil que estão buscando asilo. Fora isso, são mais de 6 milhões de oficialmente refugiados. E por causa de todo esse movimento que tem dentro do continente africano, 2 países da África figuram entre os que têm a maior origem de refugiados, de onde saem mais pessoas refugiadas, e um dos países que mais recebem refugiados do mundo. Quais são esses países? O que mais saem refugiados, e um dos que mais recebem refugiados no mundo. Quais são esses 2 países, respectivamente? Letra A, Sudão do Sul e Uganda. Letra B, Sudão e Chad. Letra C, Etiópia e África do Sul. Letra D, Sudão e Egito. Letra E, Etiópia e Sudão e África do Sul. Eu li de novo. A primeira opção é dos que mais o pessoal sai e a outros que mais recebe, né? Os que mais recebem. Porque esses dois, tem 2 países africanos na lista dos 5 países que mais têm refugiados e dos 5 países que mais recebem refugiados no mundo. Pode repetir, por favor? Sudão do Sul e Uganda, Sudão e Chad, Etiópia e África do Sul, Sudão e Egito ou Sudão e África do Sul. Vou na letra D. Sudão e Egito. João vai de Sudão e Egito, Alessandro de Lorenzo, Sudão do Sul e Uganda, Sudão e Chad, Etiópia e África do Sul ou Sudão e África do Sul. Letra A. Alessandro vai com Sudão do Sul e Uganda. A questão entre Sudão e Chad é uma questão muito grave, porque, como nós comentamos no episódio sobre o Sudão tem um número muito grande de refugiados, muito, muito grande, por causa das guerras, guerra civil e toda a questão. E quem recebe o maior número de refugiados de Sudão é o Chad. O Chad recebe muito refugiado do Sudão, mas, basicamente, eles recebem refugiados vindos do Sudão. A África do Sul é um país que chega a receber refugiados, mas como é um país mais global, ele recebe refugiados também de muitos lugares e também não é aquela coisa, digamos, gigantesca. O Sudão, sim, é um dos países em que mais saem refugiados, porém, não figura entre os países no mundo, entre os 5 que mais têm refugiados. Não sei se vocês estão muito ligados à geografia africana, mas existe uma fronteira que tem muita, uma crise de refugiado gigantesca, que é a fronteira entre Sudão do Sul e Uganda, em que a gente sabe que Sudão do Sul tem 2,2 milhões de refugiados, e sendo que Uganda recebe 1,5 milhão de refugiados. Portanto, Sudão do Sul, como 4º país com maior origem de refugiado, e Uganda, como 3º país no mundo que mais recebe refugiado, a alternativa A é a alternativa correta. O Alessandro empata com Sudão do Sul e Uganda, o que, para mim, Uganda foi uma surpresa. Aí, agora o João vai pedindo VAR ali. Uganda não era uma surpresa, porque Uganda tem sido, nos últimos anos, o país que mais recebe em todo o continente africano. Então, eu imaginei que fosse uma questão de lógica. Como não é uma coisa de momento e o Sudão e Sudão do Sul vivem em crise, e a gente já falou sobre isso, inclusive, vai lá e acompanha o programa sobre Sudão, vai dar para entender mais. Sudão, enfim, João. Quer chamar o Gaciba também? Não, tu já chamou. Se tu chamou, posso chamar. E quem levantou a bandeira do Alessandro não foi nem eu, que sou concorrente na disputa. O próprio Felipe falou antes. O Alessandro, eu vou jogar aqui, ó. A nossa audiência vai acompanhar o programa, principalmente quem estiver olhando no YouTube, e vai ver ali. O Felipe já falou, o Alessandro, na hora das perguntas, ele está digitando, mas eu confio também na inteligência dele, acredito que... Mas as duas, pode conferir. De maneira alguma. Estou aqui, longe do computador.
Não, confio nele. Foi mais para deixar na brincadeira, para empatar o negócio do VAR, porque, enfim, ficamos na brincadeira, nós dois estamos jogando sério, e agora mais uma vez empatou, né? Vamos seguir. Mas, gente, pensem, temos Europa não, perdão, temos Ásia e América Não, de ainda. novo não. Ásia e América. Vamos lá. Ásia e América, Alessandro. Ásia. América eu não vou bem. Bom, como a gente já viu na fala do professor, a crise migratória de refugiados em Belarus é grande e envolve diversos atores. Entre os principais grupos de pessoas que buscam entrar na Europa está o de iraquianos. Os iraquianos são hoje um dos principais tentam entrar em Belarus, né? Tentam entrar na Polônia, na Europa, na União Europeia. Entre os iraquianos, nós estamos falando também um grupo muito grande lá de Iázides, que é um povo, a gente fala dos curdos muitas vezes, a gente já falou dos curdos, nós já falamos dos ciganos no Contra-Regra, e agora temos os Iázides, tem por volta no mundo de 1 milhão e meio, sendo que a imensa maioria mora no Iraque. E eles fogem do Iraque principalmente em razão da perseguição que eles sofrem do Estado Islâmico. Segundo a tradição Yazidi, Deus criou o mundo e designou 7 anjos para cuidar da Terra. Deus fez assim, fez esse planeta bonitão e falou assim: agora é com vocês, eu vou descansar eternamente porque eu criei essa bagaça. E esses anjos têm um chefe, que ele se chama Melek Taus, que é o anjo, é o boss dos anjos. E este anjo, por ser a razão de todo o bem e todo o mal do mundo, é considerado em algumas culturas como maligno. E isso faz com que os Iázides sejam vistos por muitos como adoradores do diabo e são perseguidos. Essa é a principal razão da perseguição do Estado Islâmico para o povo Yazidi, simplesmente porque eles acham que o Melek Taus, como ele é a razão do bem e do mal, ele representa o bem e o mal, eles são adoradores do diabo. Então, por isso se persegue os Yazidis, que é um povo que tem apenas 1 milhão e meio de pessoas, uma cultura que pode simplesmente acabar numa guerra. É muito curioso, eu fui correr atrás disso e vi que tem um símbolo desse Melek Taus, que é muito famoso, e é uma das razões pelas quais eles são perseguidos também. Qual é o símbolo desse anjo, desse líder, que eles se orgulham em carregar, os Yazidis? Letra A, um leão. Letra B, uma gazela. Letra C, uma serpente. Letra D, um pavão. Ou letra E, uma vaca. Qual é o símbolo do Melek Taus, o principal anjo da cultura Yazidi e também uma das principais razões para eles serem perseguidos e terem que correr para a Europa? A cara do João foi assim, O João fez uma cara, não imaginava, meia-noite e 16, ouvir falar dos Yazidis do Iraque. É uma coisa... Eu confesso que eu já vi um documentário sobre a perseguição dos Yazidis pelo Estado Islâmico, mas de maneira alguma eu imaginei que a pergunta fosse: qual é o símbolo? Leão, gazela... Serpente, pavão ou vaca? Tá, serpente me parece óbvio demais. Leão também. Gazela, vaca ou qual é a outra? Pavão. 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 Alessandro vai com pavão. João, leão, gazela, serpente ou vaca? Vaca. Bom, cara, é o seguinte, a vaca é eu até falei em outro episódio, acho que foi no episódio do Iraque, se eu não me engano, da Mesopotâmia, que a gente fez um episódio, que nada é por acaso, né? Nas religiões, nas culturas, vamos falar bem assim, que uma das primeiras divindades que se desenvolveu, que se acreditou no mundo, foi ali na região da Mesopotâmia, e era uma vaca, era a deusa vaca. E não é à toa
existem teorias, óbvio, né? Não dá para afirmar isso, mas que Jesus nasceu numa manjedoura justamente por nascer na casa da mãe vaca, né? É uma ligação ainda com os deuses de 10, 15, 20 mil anos atrás. Seria algo nesse sentido. Mas os Iázides são muito conhecidos, Melectaus, como o anjo pavão. Justamente é um símbolo famoso. Se vocês procurarem Melectaus, Melektaus, Melectaus, separado, Melectaus, vocês vão ver símbolos, brasões com pavões. É o símbolo. Então, assim, e não é um animal tão pavão. Então, também eles são meio mal vistos por causa do pavão. Então, é uma coisa, eles são perseguidos por tudo quanto é razão, inclusive por causa de um pavão. O Alessandro virou e falou da Oceania, mas está virando com a Ásia. E para deixar claro, eu fiz questão, já que eu recebi uma acusação absurda, durante toda a pergunta eu coloquei as duas mãos visíveis na tela, se vocês quiserem voltar e procurar, eu estava todo momento assim, para tipo, não tem como falar que eu digitei. Tá bom? Não tem, cara. Não adianta. Não adianta chamar agora não é mais o Gaciba, é o Alício Pena Júnior. Nossa, melhor não chamar. Exatamente. É melhor não chamar Não, é melhor não chamar e é melhor reforçar para nossa audiência que nós três temos uma amizade muito grande há muito tempo e que tudo é uma grande brincadeira. Ninguém aqui é desonesto, a gente brinca um com o outro, porque às vezes as pessoas fazem acusação leviana e não é o nosso caso. A gente brinca um com o outro, a gente está jogando numa boa, com honestidade, do jeito que a gente sempre disputa. E Alício Pena Júnior é duro, né? Bom, vamos lá. João, é a hora. Ou empate ou perde. América. Deslocados internos, esse é o termo. Deslocados internos são pessoas forçadas a sair de suas casas, mas que ainda ficam no próprio país. O termo oficial para isso são deslocados internos. Por isso também eles são chamados às vezes de refugiados internos, apesar do termo ser oficialmente deslocado interno. Atualmente, segundo o Internal Displacement Monitoring Center, que é o grupo que fiscaliza isso daí, são 55 milhões de deslocados no mundo. Destes, 4,9 milhões estão num país das Américas, principalmente por questões políticas e de violência. Segundo, e essa nação, esse país da América, é a segunda nação com maior número de deslocados no mundo. Nós estamos falando de um país que tem o segundo maior número de refugiados internos no mundo. Fica atrás somente da Síria, que a Síria, aí, falar de refugiado é falar de Síria, basicamente. Um bom programa, inclusive, para quem quiser voltar na temporada passada, o nosso programa da Síria explica os 10 anos de guerra e muito disso. Muito bom. Foi um dos melhores programas que nós já fizemos, Síria. A pergunta é simples. Qual é esse país que tem 5 milhões de deslocados nas Américas? É impressionante, cara. Letra A, Nicarágua. Letra B, Colômbia. Letra C, México. Letra D, Venezuela. Ou letra E, El Salvador. Pode repetir, por favor? Nicarágua, Colômbia, México, Venezuela ou El Salvador. João vai letra C, México. Alessandro de Lorenzo, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, El Salvador. Em um primeiro momento, eu ficaria entre Nicarágua e Venezuela, pelo óbvio. Mas eu acho que é El Salvador, e eu não sei argumentar. País do Bitcoin. Exatamente. Que também não é lá, né? País assim, estável. Não, longe disso.
Olha, desculpa a todos os salvadorenhos, os nicaragüenses e os hondurenhos, mas aqueles países azul, branco, azul ali da meiuquinha da América Com Central, bandeiras quase iguais. aqueles países, perdão, gente, vocês precisam fazer umas democracias aí, rapaz, porque é um pouquinho complicada a situação desses países. Bom, vamos lá. Ah, porra, 5 milhões de pessoas na Nicarágua já é muita gente. Então não é. Não vai ser nem 5 milhões de Aí em pessoas El em Salvador El também. Salvador também não. Pô, sinceramente, é gente pra caramba. Pô, não dá, né? É o país inteiro migrando para uma outra cidade, assim, sabe? Vamos embora. A Venezuela é um dos países no mundo que mais tem refugiados. Deslocados internos tem bastante, mas já foi maior. A questão é que a, a, a Venezuela tem muitos refugiados, esses refugiados vão principalmente para a Colômbia e para o Peru. E claro, o Brasil também recebe, mas principalmente a Colômbia. A gente já viu cenas assim grandes, né, de refugiados com fronteira fechada, uma coisa bem triste mesmo que acontece aqui do lado do Brasil. Mas não é a Venezuela. Ficamos entre Colômbia e México. Um desses países aí, tá na cara, um desses países recebe muitos imigrantes para ir para os Estados Unidos. Mas a violência mesmo, a gente lembra anos 90, as Farc, Pablo Escobar. A Colômbia é o país que tem, o segundo país que tem o maior número de deslocados internos no mundo. São quase 5 milhões de colombianos que fogem de suas casas por causa da violência, principalmente. Isso para mim foi uma surpresa enorme, porque a gente sabe do histórico violento da Colômbia, a gente até falou disso já também, mas eu não sabia que a proporção assim era de refugiados internos era tão grande na Colômbia por causa da violência. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem considerado 100 mil refugiados internos, o que é um número ínfimo, comparado aos 5 milhões da Venezuela. Então, o continente americano também tem seus refugiados. Da Colômbia, né? Falou Colômbia. Venezuela. Perdão, da Colômbia. A Venezuela tem 6, 7 milhões de refugiados, nós estamos falando de milhões, 6, 7 milhões não, mas tem milhões de refugiados, mas a Colômbia tem 5 milhões de refugiados internos, o que para a América assim, do Sul é assustador, chega a ser assustador, porque é um vizinho nosso aqui. E, bom, Alessandro de Lorenzo, 2-1. Nossa, e eu estava pronto para o empate, porque a Colômbia era a minha última opção. Eu nunca arriscaria a Colômbia para essa resposta, e eu pensei, tá na cara que é México. Não. Feliz pela vitória e por adquirir conhecimento. Uma pena que eu adoro a Colômbia, amo a Colômbia. Tenho uma paixão enorme pela Colômbia. Que pena que enfrenta tudo isso. É triste. Eu fiquei surpreso também com... Bom, Alessandro, 3-2, eu quero saber de novo dos senhores se a pergunta extra vai ou hoje vocês falam, hoje não. Hoje sim. Hoje não? Hoje sim. Hoje sim. Então eu vou ter que mudar essa imagem de fundo aqui que eu tenho para ser especial. Não dá para ver porcaria nenhuma. Bom, isso é um pedaço de um cidadão, beleza? É um pedaço de uma estátua de um cidadão. Bom, se tu diz, porque não dá para ver absolutamente nada. Alessandro de Lorenzo. Vamos lá. Uma das características do abrigo a pessoas que buscam refúgio é considerar alguns lugares como santuários, onde elas não podem ser expulsas. Os Estados Unidos têm esses santuários de imigrantes até hoje. Esse conceito foi primeiro aplicado no ano 600 em Kent, na atual Inglaterra. Nessa época, o rei local instituiu uma legislação que protegia aqueles que buscavam asilo em igrejas ou outros locais sagrados. Então, se você fugia do teu, sei lá o que você fez, você fugiu, foi parar numa igreja, o Estado não podia tirar você dali, pelo menos por um momento. Ficava ali. Então, protegia o cara que pedia asilo. Agora, a pergunta é simples, básica, fácil. Qual o nome desse rei de Kent que iniciou a proteção oficial aos refugiados, migrantes
ou pessoas que buscam asilo. Pô, pergunta aí, ó. Elementar, né? Uma pergunta. É esse cidadão aqui, ó, que não dá para ver direito, ele tá de toga. Atenção, você que vai fazer o Enem. Vai cair na prova. Domingo tem outra prova. Vamos lá. Letra A, Eteoberto. Letra C, Cariberto. B, Cariberto. Letra C, Eteustano. Letra D, Egberto. Ou letra E, Eteovulfo. Adorei. O Eteustano. Eteustano. Esse Eteustano já apareceu em Vikings. Quem quer assistir é esse cara mesmo. Então, eu te juro que depois eu ia argumentar isso, porque, sei lá, pode ser que tenha uma relação, e aí os vikings invadiram o Atelstein, enfim, vai lá. Vamos lá. E João Campos Lima, Eteoberto, Cariberto, Egberto ou Eteovulfo? A letra aí, que eu não vou nem pronunciar. Eteovulfo. Bom, senhores, vocês querem saber a resposta? No Depois mínimo, do né? corte. Depois do corte a gente dá a resposta. O corte foi feito, mudei a carinha do cidadão, porque não dá para ver, só dá para ver o corpinho daquele cidadão. Esse é o rei de Kent, do ano 600, que foi quem começou a proteger as pessoas que pediam asilo e tudo. Bom, o Alessandro foi com o Etelstano, o Atelstan de Vikings. O João foi com o Eteovulfo ou Eteowulf. Também aparece em Vikings, olha só. Todos esses reis aí são toda essa época, são toda essa meiuquinha. Mas vocês não iam se dar bem nessa, porque essa é a letra A, o Eteoberto, que, por causa de tudo que ele fez, e aquelas lendas, histórias que a gente não tem como comprovar, Eteoberto é santo. Então, respeitem São Eteoberto, rei de Kent. Essa é a resposta. Bom, 2-1 pro Alessandro, a gente já sabia a vitória ali, já foi. Isso aqui era só para a gente ter mais curiosidade sobre esse início de proteção a pessoas, né, que fogem, que saem de suas casas por N razões que não são, né, desejo próprio. Bom, infelizmente esse tema provavelmente vai voltar para Contra-Regra mais vezes, porque é um tema, como o Alessandro falou, um dos mais emergentes e principais deste século. Então, bom, espero que a gente tenha melhores notícias e não só notícias como pessoas barradas em fronteiras. É claro que é difícil, eu imagino, para um país como a Alemanha, a Polônia, receber 1 milhão de pessoas de uma vez. Não é uma coisa assim também, que seu país não está preparado para receber isso. Mas eu espero que as próximas notícias sejam bem melhores do que isso. Me despeço da lista dessa semana. 2-1, Alessandro. Parabéns, Alessandro. 3-2. Valeu, Felipe. Até a próxima. E, de fato, né? A gente vai continuar tocando nesse assunto, certamente, infelizmente. Mas tem que ser falado, né? Assunto que precisa ser falado também para a gente poder avançar como sociedade. João, valeu. Até a próxima. Até a semana que vem. Sandro, parabéns para o Felipe, mais uma lista. Ele falou que a lista era especial e realmente foi. E parabéns para o Alessandro por ter vencido essa disputa. Foi mais uma vez grande conteúdo, além de um grande episódio de modo geral. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que, como vocês já falaram, é um assunto que, infelizmente, ele ainda vai dominar o noticiário internacional por muito tempo. O lado bom é que o Contra-Regra, ele gosta de falar sobre isso, mesmo sendo um assunto delicado, e nós estamos aí e vamos seguir falando sobre isso. E eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar do episódio, porque é algo que está em evidência e é algo muito importante que precisa ser debatido, precisa ser muito falado. Então, um abraço a todos, um abraço à nossa audiência e até a próxima. Valeu, João, valeu, Felipe, mais uma vez, valeu o professor Gabriel Adam, dos cursos de Relações Internacionais da SPM da Unicinos, foi nosso convidado hoje, nos ajudou a entender um pouco mais sobre todos os jogos políticos e o que está em jogo, né, envolvendo essa crise de refugiados na fronteira da Polônia com Belarus, Bielorrússia, fique à vontade, chame do jeito que você quiser.
Mais uma vez, obrigado também a você que nos acompanhou por aqui. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, repito, Facebook, Twitter, Instagram. Tem versão do podcast saindo daqui a pouquinho no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, além do nosso LinkedIn. Semana que vem tem mais, sempre com mais um assunto, sempre com mais uma análise de alguma circunstância mundial e a gente te espera. Tchau, tchau.